E agora nós vamos dar início ao painel Inovação do Poder Público, o caso do PADM. E pedimos gentilmente que todos mantenham seus celulares em modo silencioso. Aqui no palco o formato será em mesa redonda, teremos os palestrantes e o moderador que irá conduzir todo o evento. E vamos convidar e receber então agora ao palco os palestrantes. Fabiano Souza, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Relações Internacionais do município de Araguaína. Seja muito bem-vindo, Fabiano. Jean Matos, diretor-presidente da Prodabel. Seja muito bem-vindo. Antônio Carvalho, presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano da Prefeitura de Maceió. Luiz Carlos Pinto, secretário de Inovação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. E Catiana Sabadim, secretária de Gestão e Projetos Estratégicos do município de Campo Grande. Damos as boas-vindas aos palestrantes e para moderar este painel nós vamos receber a senhora Júlia Duó, que é analista de projetos da Brasil Lab. Seja muito bem-vinda, Júlia. E agora com a palavra, Júlia. Muito obrigada. Obrigada a todos que estão acompanhando esse painel e muito obrigada a vocês que são nossos convidados mais do que especiais. Eu, particularmente, estou muito feliz em conseguir reunir os 5 aqui. Acho que isso foi um feito mesmo incrível que a gente conseguiu pela primeira vez. Nem no nosso Demo Day a gente conseguiu, mas agora sim, então, que demais, muito feliz. Meu nome é Júlia Duó, eu sou analista de projetos no Brasil Lab, o primeiro hub de inovação GovTech do Brasil e da América Latina, que desde 2016 conecta e acelera startups GovTech com órgãos públicos. Como eu falei, esse é o nosso último painel do dia, a gente está com esses convidados mais que especiais. E a gente trouxe aqui, então, os gestores públicos que participaram da primeira edição do Programa de Aceleração Digital de Municípios, que foi um programa pioneiro realizado pelo Brasil Lab, com o apoio da CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe. Nesse programa, o Brasil Lab e a CAF tiveram como principal objetivo apoiar e acelerar a transformação digital de 5 municípios, um de cada região do Brasil. Então, nós temos aqui Porto Alegre representando o sul do país, a gente tem Campo Grande representando o centro-oeste, Maceió representando o nordeste, BH representando o sudeste e Araguaína representando o norte. Bom, foi uma jornada longa, quase 5 meses de programa. Aqui estão com a gente os representantes das suas equipes, mas tinham equipes de mais de 10 servidores que participaram de toda a nossa programação. Foram desde mentorias individuais a mentorias coletivas. A gente teve também oficinas presenciais, então eu e o Guilherme, que é o CEO do Brasil Lab, visitamos cada um dos municípios e realizamos 2 dias de oficinas presencialmente, usando técnicas de design thinking para apoiá-los a mapear problemas, a definir desafios. Tiveram também oficinas virtuais que a gente fez para mapeamento de soluções e mentorias individuais que eles tiveram. Muitos aqui são mentores do Brasil Lab, já mentoraram startups e dessa vez estiveram do outro lado recebendo mentoria. Quero também deixar aqui o meu muito obrigado a todos os nossos mentores. E bom, o meu objetivo aqui hoje, na verdade, é que vocês possam conhecer o que os municípios estão fazendo no Brasil afora em termos de inovação e transformação digital. A gente tem aqui 5 exemplos muito importantes que vão trazer um pouco do que a gente discutiu nos outros 2 painéis. Então a gente teve um painel para falar sobre o Mapa GovTech, que foi esse mapeamento que o Brasil Lab fez sobre o ecossistema, e depois um painel sobre o marco legal de startups. E a gente tem aqui, por exemplo, municípios que já utilizaram essas legislações, que estão utilizando, enfim, que tem esse contato mais próximo com as GovTechs. Eu vou começar aqui, então, passando a palavra para o Fabiano. Fabiano, muito obrigada. Fabiano está representando Araguaína, no Tocantins, que foi o primeiro município no Brasil a fazer um CPSI, e vai compartilhar um pouco aqui com a gente sobre como foi a experiência de Araguaína no programa e o que vocês têm feito agora, o que vocês conseguiram avançar. Bom, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Dizer que para nós de Araguaína é uma honra, uma satisfação estar aqui e compartilhar efetivamente o que a gente tem feito lá em Araguaína. Para nós, Júlia, respondendo a sua pergunta,
o PADM, né, que é o Programa de Aceleração Digital de Municípios, para a gente foi uma grande surpresa, primeiro, ter participado, né? Porque, afinal de contas, tinham diversas cidades e Araguaína foi, acho que, a única cidade que não era uma capital e está participando efetivamente desse programa. Mas era muito importante, porque nós estávamos trabalhando já num projeto de transformação digital, mas efetivamente não tínhamos tido nenhum tipo de mentoria, nenhum tipo, né, de capacitação. A gente sabia onde a gente queria chegar, mas será que a gente está fazendo certo ou não? E aí a gente contou com quem? Com o auxílio simplesmente do maior hub, né, de inovação e aceleração do Brasil, né, eu acho que da América Latina, quiçá do mundo, né? Então, para a gente foi muito importante ter esse conhecimento de vocês sendo compartilhado conosco. E aí a gente está falando das mentorias, a gente abriu um canal muito grande, um networking muito grande com todas as empresas GovTechs a nível de Brasil, com as outras cidades que a gente percebia que também estavam fazendo coisas muito relevantes a respeito, né? E quais eram essas soluções que estavam sendo apresentadas. E, claro, nos ensinou como é que a gente conseguia priorizar aquilo que aonde a gente queria chegar. Então, de lá para cá, a gente tem desenvolvido várias outras soluções, mudou bastante para Araguaína, a gente segue na mesma, digamos assim, na mesma trilha, mas não no mesmo trilho, né? A gente deu uma mudadinha de trilho ali e falou, olha, o caminho talvez melhor e mais rápido seja esse. Então, serviu muito para isso, para nos orientar e ajudar a traçar esse caminho, e fez com que a gente chegasse mais rápido. A gente tem diversas soluções, depois eu gostaria de poder falar um pouco, é que eu estou sem o passador aqui também, né? Mas depois eu posso falar um pouco. Eu acho importante também, Júlia, eu não sei qual tempo que eu tenho aqui, porque 15 minutos, mais ou menos. Eu acho importante. Para lá, né? Mudou aqui. Eu acho. Bom, deu. É importante que a gente consiga contextualizar, né? Por que é importante o desenvolvimento tecnológico? O que isso atrai? Quando a gente vai verificar a nível de mundo, você vai perceber que os países, efetivamente, que são os países mais desenvolvidos, estados e municípios mais desenvolvidos, geralmente são também os que têm um maior nível de transformação tecnológica ou aplicam uma maior quantidade de tecnologia, né? Então, assim, ele aumenta a eficiência do serviço, e essa é uma grande dificuldade, né, do serviço público brasileiro. A gente trabalha muito fortemente para tentar combater isso. Eu acho que o serviço público não gosta muito de falar da eficiência dos seus serviços, né? Eu não gosto muito de falar daquilo que eu presto, porque geralmente serviço público, ele não é um serviço, normalmente, a gente é cidadão, então a gente pode falar abertamente sobre isso, não é um serviço de muita eficiência e efetivamente de muita qualidade. Se serviço público fosse bom, a gente não precisava de despachante para intermediar o serviço entre o público e o cidadão, né? Então, assim, a gente percebe que é necessário a gente cuidar disso. E a tecnologia ajuda muito, né? Justamente por quê? Porque ela traz dados e permite que você consiga, então, medir os seus indicadores. Da mesma maneira, ela reduz custos em função justamente de você conseguir trazer esses resultados, né? E verificar onde é que você está pecando. Nós estamos trabalhando fortemente lá em Araguaína, justamente na atração de empresas, tá? E por que isso? Porque isso desenvolve a economia, isso gera emprego e renda para a nossa população. E a gente utiliza muito a tecnologia para melhorar as vantagens competitivas do município. Então, quando você verifica outras empresas que querem vir ao Brasil, eles vão verificar onde é que você tem condição e tem um desenvolvimento tecnológico que permita que essa empresa cresça. E, consequentemente, vai gerar emprego de maior qualidade e também vai trazer empregos com um resultado, um salário melhor também. E melhora, claro, com certeza, a qualidade de vida do cidadão. Eu acho que eu estou apanhando desse negócio aqui. Outro dado importante é isso aqui, pessoal. Corroborando com aquilo que eu estava dizendo, tá? A nível de mundo, a gente percebe que os países desenvolvidos, eles gastam em torno de 13% com compras governamentais. E isso, Júlia, é importante porque a gente tem o mapa GovTech aí, que quero parabenizar, inclusive, vocês e a Oracle por trazer esse documento. Acabei de ganhar um físico aqui, estou muito satisfeito, já tinha baixado. Uso vários dados, a gente tem que ficar antenado com o que está acontecendo no mercado, né? Mas
como é que está isso mundo afora, né? Quanto é que efetivamente os outros países desenvolvidos gastam com compras governamentais? Em média, esses países desenvolvidos gastam em torno de 12 a 13% do seu PIB, né, com compras governamentais. Aí nós estamos falando o quê? De todas as esferas de governo, né? E aí quando a gente vai trazer isso para o Brasil, a gente percebe aqui dentro inclusive do mapa GovTech que vocês apresentaram, o nosso gasto em 2019 foi de 9,2%. Então a gente percebe que a gente tem um gap aí, a gente está um pouco atrás. Se nós tivéssemos gastado em torno aí, a mesma coisa, esse ali provavelmente você deve ter considerado talvez uma das esferas, né? Eu não sei se são as 3 esferas, mas se nós gastássemos 12% do nosso PIB, nós, com compras governamentais, nós teríamos um gasto aí de em torno de R$1 trilhão por ano, né? Com essas compras, dos quais a média com compra de inovação é de 2,5% a 5%. Esse dado eu peguei justamente com quem? Com Vinícius Casales. Ele foi justamente um dado que ele apresentou no Delta Forum e é lá ele é do Lab for Cities e ele trabalha com o Sebrae Minas Gerais. Então, assim, o que acontece? Ele trouxe esse dado, eu achei muito importante e resolvi compartilhar. Por quê? Porque a gente tem que ter uma noção de como é que está, se esse pessoal se desenvolveu, como é que a gente faz também. Eu vou dizer para vocês que a gente já está mensurando isso em Araguaína. Então, em Araguaína, o que a gente fez? A gente já discriminou todas as compras com ciência e tecnologia, tudo aquilo que efetivamente a gente gasta em ciência e tecnologia, e eu vou te dizer que eu acho que a gente está melhor do que isso. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o desenvolvimento ele tem um custo. E a gente tem que saber mensurar esse custo. Então, do ponto de vista da gestão pública, tem sim um custo, mas qual é o resultado que isso traz? Não é? Eu posso dizer que a gente tem tido resultados que são, do ponto de vista da arrecadação, apenas uma das soluções, ela já cobre diversas vezes o custo que a gente teve com ela, ou seja, em torno de 32 vezes foi o resultado positivo que a gente conseguiu. Outro ponto importante é que eu estava agora há pouco conversando com o Dr. Rafael Fácio aqui, justamente explicando para ele. Geralmente os municípios, nós temos 5.570 municípios, acho que o Jean já até escutou eu falar sobre isso, né, Jean? Eu bato nessa tecla o tempo todo. Por quê? Porque eu sei que os municípios como Belo Horizonte, como o município de Campo Grande, né, Porto Alegre, Maceió, São Paulo, são municípios bem maiores. Eles estão numa realidade totalmente diferente da realidade dos municípios como os nossos. O nosso município tem em torno de 180 mil habitantes, mas assim, quando a gente pega a maior parte dos municípios brasileiros, 94% desses municípios, eles têm o quê? São municípios com população de até 100 mil habitantes, né? Se você pega estados menores como os nossos, né, Antônio? A gente vai perceber que nós temos cidadezinhas lá que têm uma grande dificuldade. E essas cidades, efetivamente, elas não têm capacidade financeira para contratar pessoas com capacidade técnica que possa trazer ou apresentar alguma solução que possa ajudar a desenvolver tecnologicamente. Então, aquele município. Então, isso aí, por que eu menciono isso? Porque a gente tem que começar a demonstrar as facilidades que nós temos a nível de Brasil. E aí sim o mapa GovTech apresentou isso, né? Eu gostei muito daquela fala do Guilherme, quando ele fala assim, olha, nós temos 3 pilares de legislação, né? Um deles é o quê? É justamente a 14133, que é a nova lei de licitação, que além de estabelecer um teto considerável, né, para a dispensa de licitação, ela também tem a possibilidade de você ter aí o diálogo, né, com as empresas, inclusive estabelecer um determinado setor, como só de startups, para que possam participar dessas licitações. Nós temos também a 182, né, que é a Lei Complementar 182, que é um marco, né, legal das startups, do qual a Araguaína participou aí como sendo o primeiro CPSI, mas eu acho que nós estamos no momento ímpar nesse momento, né, de legislação que permita que o gestor público possa usar mais. Só que o gestor público não sabe disso. Se o gestor público de cidade grande não está sabendo disso, você imagina o gestor público de cidade pequena. Então a gente tem que disseminar isso mais, porque essa é a maneira que a gente tem de desenvolver o país como um todo e não apenas alguns nichos ou alguns locais. Nós temos um compromisso em Araguaína, que é justamente o quê? Utilizar a tecnologia, né, para poder incrementar o padrão de vida da população. Esse é o nosso compromisso lá. Criar, através da tecnologia, um ambiente que seja também integrado e harmonioso. Ou seja, isso aqui eu acho que é o que nós buscamos fazer em Araguaína e o que a gente está efetivamente fazendo. Qual foi a ideia quando a gente entrou no PADM? Acho que essa foi a pergunta inicial. O que vocês pretendiam? A gente tinha
a gente sabia onde a gente queria chegar, mas como é que a gente mapeia? Como é que a gente define quais são essas prioridades? Então, ajudou muito as metodologias que vocês trouxeram para dentro, né? A gente queria melhorar o relacionamento com o cidadão, mas qual a melhor forma de a gente chegar e fazer isso? Inclusive, lá naquela workshop que nós fizemos lá, passamos o dia inteiro, eu participei junto, foi justamente em cima, eu acho que esse foi o principal problema. Como é que a gente traz? Aí eu me lembro do Guilherme, mas por quê? Por quê? Por quê, né? Você tem que perguntar não sei quantas mil vezes, foi 5 porquês, né? Eu falei, muito legal isso aí, porque você vai começando a destrinchar o problema, né? Outra coisa, elaborar o plano municipal, isso aqui a gente está trabalhando em cima disso, ainda não fizemos, mas estamos trabalhando nisso, né? E utilizar as compras públicas, como eu mencionei para você aqui, eu acho que isso é importante para ajudar a desenvolver as empresas e o município. O que a gente teve lá, né? Como experiência, aquilo que eu mencionei, as mentorias, né? As oficinas virtuais e presenciais, o networking foi assim um ganho extraordinário para a gente, né? A gente hoje tem um hall de empresas que quando a gente é mais ou menos uma prateleira. Então, quando você tem um problema, você fala assim, onde é que eu consigo essa solução? E eu acho que o que foi apresentado por vocês foi bastante essa prateleira. A gente procura também muita informação com as prods, né? Tá aqui a Prodabel, que a gente está sempre ali vendo o que eles têm lá, que eles estão desenvolvendo, de repente a gente pode contratar. Nós estamos contratando com a Imprel, que é uma empresa também lá de Recife, né? Uma empresa pública de Recife. Nós somos o maior cliente do Serpro no país, então a gente contrata muito de empresa pública também, devido aos custos, né, que oferecem ao município. Então a gente chama isso de contratação inteligente e eficiente. Por quê? Porque eu consigo contratar de uma maneira rápida, porque é uma empresa pública, e ao mesmo tempo é um custo bem menor do que se eu fosse desenvolver essa solução. Então, por que vocês não criam uma prod no município? Porque a gente já percebeu, através da contratação de fábricas de software, que se nós fôssemos fazer isso, nós teríamos um custo muito maior. E como é que a gente vai fazer a atualização da capacidade dessa turma o tempo todo? Então, assim, parabéns para quem já fez, né? Que é o caso de Belo Horizonte, acho que Maceió, né? Também lá vocês não fizeram? E também o fato de Porto Alegre, lá que tem a Procempa e tudo, mas a gente não entra nessa empreitada porque a gente quer justamente... Não, exato, a gente está atrás do que vocês já fizeram, né? Vocês já passaram por problemas muito maiores do que os que nós temos hoje. Nós somos uma cidade com 200 mil habitantes. Vocês são cidades com milhares e às vezes milhões de habitantes. Então, os problemas de vocês são muito maiores, né? Então, é mais fácil a gente pegar essa solução que está bem mais adiantada do que a nossa. Bom, estou terminando já, pessoal. O que nós fizemos depois disso? Nós publicamos, então, um decreto, né, onde nós criamos aí um programa chamado Araguaína Digital, criamos uma comissão de transformação digital e a gente discute isso dentro dessa comissão. Também contratamos aí, fizemos um novo portal da transparência, isso nos deu um selo diamante a nível de Brasil. Então, assim, nós hoje atendemos a 99,2% de todos os requisitos do portal da transparência. E não só participamos do Barcelona Expo World Congress, né, que daí já foi um passo mais ousado, mas a gente quis estar junto com aquela história. A gente sempre tenta se associar aos melhores, né? Então, quem são os melhores a nível de Brasil, a nível de mundo? A gente vai atrás e não fica esperando, não. Por isso que a gente se associa sempre aos bons, né? Tá aqui o pessoal da Prodabel, Prodan, Procempa, né? Tá todo mundo aí, o Serpro. Que mais? Tá. E agora, por último, a gente acabou de fazer, estamos lançando aí o DEC de Araguaína, né, um domicílio eletrônico do cidadão. Geralmente o que os entes públicos fazem é lançar um domicílio eletrônico do contribuinte. Em Araguaína a gente decidiu fazer diferente e não do contribuinte, porque antes de ser contribuinte, o cidadão é um cidadão, ele tem muitos direitos a diversos serviços. Então, assim, nós estamos mais preocupados em saber como é que eu vou chegar e oferecer para ele esse serviço antes de querer ir lá só falar assim, não, agora você está obrigado a contribuir aqui com o seu imposto. Então, é claro que os tributos estão aí dentro, mas nós temos aí dentro os serviços de saúde que são oferecidos proativamente, né? Então, assim, a gente vai lançar uma campanha de vacinação, a gente avisa para ele via WhatsApp, né? O cidadão vai se matricular na escola, o filho na escola, então a gente já faz essa matrícula antecipada no ano anterior, e aí você só manda um comunicado, ó, seu filho já está matriculado, você não precisa mais trazer toda a documentação, nem nada disso. Então, assim, são diversos serviços proativos, agendamento de consulta na saúde, ou seja, que você começa a comunicar ao cidadão. Então, antes de mais nada,
o documento do domicílio eletrônico. E nós temos aí uma comunicação via WhatsApp, em que a Yara, que é essa assistente aí, toda bonita, que foi também criada no ambiente virtual, o que ela faz? Ela trabalha nos dois lados. O DEC é quando a gente tem informações sigilosas, em que ele tem que fazer uma autenticação via GovBR. Ele só vai ter direito a essas informações, que são mais sigilosas, se ele se autenticar. E nós temos também, antes de entrar no DEC, você tem uma comunicação via WhatsApp, que aí sim a Yara auxilia aquele busque serviços lá dentro e tudo mais. Só que chega um momento e fala, olha, agora você entra nesse link aqui e depois que você se cadastrar, a gente se encontra do outro lado da porta, né? Que daí é justamente aquele momento em que a gente tem que cuidar por causa da LGPD. E é isso, né? Basicamente, esses aqui são alguns, foi o que a gente fez. Eu quero dizer que a gente também está participando lá, né, em 2024, ali, como vocês viram, da RBB. Né, a gente acabou de aderir à rede Blockchain Brasil, que é uma rede que está sendo desenvolvida pelo Tribunal de Contas da União, junto com o BNDES, e Araguaína foi o primeiro município a participar junto. O que a gente pretende com isso? Né? Assim como a IA está trazendo N soluções aí que a gente nem consegue vislumbrar ainda, a gente está vendo que a RBB também vai trazer essas mesmas, a gente está trabalhando nesse sentido. A gente já tem alguns casos que a gente já vai tentar colocar em blockchain. A ideia é que nós tenhamos como rastrear essas informações, qualquer cidadão possa rastrear essas informações, ao mesmo tempo que essas informações também estejam descentralizadas. E a gente consiga começar a trocar documentos justamente através da Blockchain Brasil. E juntamente com a Blockchain Brasil e a IA, a gente quer fazer com que o cidadão possa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, na hora que ele vai comprar um imóvel em Araguaína, né, essa transação possa ser feita totalmente de maneira eletrônica e à medida que ele paga, fez a transferência, ele já vai conseguir ter a escritura através dos cartórios, sair com a sua documentação. De um lado, o pagamento do cidadão por outro lado, aí sim pode ser via Drex, né? Pode ser inclusive também via Pix, mas tudo isso feito eletronicamente. Então o cidadão já sai, vendeu, comprou e já sai com a documentação do seu imóvel lá na ponta. É isso que a gente está pretendendo, é isso que a gente está efetivamente fazendo. E eu peço desculpa se eu demorei muito. Tentei ser rápido. Imagina, que isso, Fabiano, muito obrigada. Acho que tem 2 pontos aí da sua fala que me chamam muito a atenção. O primeiro é sempre esse pioneirismo de Araguaína. Acho que Araguaína que fez aí o primeiro CPSI, como eu falei, antes mesmo de ter a jornada de compras públicas de inovação que o TCU lançar, antes mesmo de ter tanto conhecimento já disseminado e compartilhado, e agora, por exemplo, utilizando já a inteligência artificial. Então, acho que isso é realmente um ponto super positivo. Eu sempre me surpreendo com o protagonismo de vocês. E o outro ponto é em relação ao papel dos municípios pequenos também, a realidade de municípios pequenos que acaba divergindo em relação às outras realidades que a gente tem e que a gente acaba, às vezes, não ouvindo essas histórias e pode cair muito num risco de ficar reinventando a roda ou de ter muita redundância. Então, acho que também é muito legal da história de Araguaína o fato de vocês se aproveitarem do melhor que tem. Então, vocês estão sempre atrás dessas oportunidades e isso tem trazido resultados muito legais para a cidade. Bom, agora eu vou do norte direto para o sul, passando a palavra aqui pro Luiz. Luiz, conta pra gente então um pouquinho de como que foi a experiência de Porto Alegre no nosso programa e como tem sido depois, o que vocês têm feito. Acho que tem coisas muito legais que eu já estou sabendo, mas que talvez o público não. Obrigado, Júlio, é um prazer enorme estar aqui com essa turma tão grande aqui, né? Eu atuo como secretário municipal de Inovação e, ao mesmo tempo, como coordenador do Programa de Governo Digital. Justamente porque eu era coordenador do Programa de Governo Digital, que é uma ação transversal em que a gente tem várias secretarias envolvidas, vamos ver se isso passa. Opa, passou demais. Que eu acabei sendo o coordenador da equipe que foi selecionada para o Programa de Aceleração Digital de Municípios, o PADM, o famoso, onde tem essas 5 cidades. E por que a gente foi atraído para o PADM? Principalmente porque a gente queria conversar sobre o que a gente estava fazendo. Como a gente estava na fronteira de muitas coisas, a gente queria justamente ter benchmarking, saber o que os outros estavam fazendo, entender se tinham inspirações para o que a gente estava tentando fazer.
a gente uniu uma equipe justamente com a mesma característica do programa de governo digital. Então tinha lá a transparência, tinha lá o planejamento, tinha lá a PGM, tinha lá a CGTI, tinha lá a Procempa, tinha lá o Departamento de Licitação e Contratos, que é justamente, né, quem a gente queria começar a convencer de que tem formas diferentes de fazer contratação de compras públicas. Então a gente tinha, né, uma equipe muito interessante. E o PADME serviu justamente para ajudar a fomentar essa cultura de transformação digital. A gente já estava construindo isso, o nosso decreto de governo digital é anterior ao PADME, mas o PADME foi um momento que a gente conseguiu expor todo esse conjunto de pessoas para um monte de gente, mostrar o que estava acontecendo em outras cidades. Então, nesse sentido, ele teve um efeito consolidador extremamente importante. Eu recomendo qualquer cidade que esteja interessada, né, a se inscrever para a segunda rodada ali. Ele teve inspiração, ele teve essa formação da rede de municípios, né? A gente começou a entender o que estava acontecendo, né? Conheceu o caso de Jaguariúna, que a gente tinha ouvido falar da imprensa, mas entendeu o que estava acontecendo. Pudemos trocar ideias, né, dentro das mentorias e sessões, nos aproximamos muito da rede de GovTechs, né, que estão associados ao Brasil Lab, né? Entendemos quem eram os players, inclusive, para contar parte do que a gente estava fazendo dentro de Porto Alegre. Então acho que ele foi aí para nós assim, né, esse fecho, essa capacidade que ele teve de acelerar e ao mesmo tempo nos ajudar a entrar. Quais foram os principais impactos? No nosso programa de governo digital, né, ele foi o principal beneficiado de alguma maneira. O programa é anterior, ele tem uma série de premissas e ele visa justamente a ter uma estratégia única em vários setores da prefeitura, né, superar um pouco aquela lógica das ilhas, né, para que a gente pudesse acelerar a transformação digital, porque ela estava acontecendo em um monte de setores, mas a gente não tinha uma estratégia, a gente não tinha uma orientação, uma bússola do que a gente queria fazer. Quais são as dimensões do nosso programa de governo digital? Provisão de serviços digitais ao cidadão, aumentar a qualidade e garantir que a jornada inteira seja digital, não só uma janelinha que depois tenha uma planilha lá de papel por trás dela. Ter uma cidade mais conectada, com mais sensores, ter uma cultura digital, ou seja, formar o servidor para ele poder entender o que a gente está falando em transformação digital, modernizar e digitalizar diversos processos para que eles possam ser ofertados de forma digital, trabalhar a inclusão digital, que é o que a gente estava falando no outro painel, que é preparar as pessoas para elas poderem consumir, né, serviços digitais, e a governança digital, que é justamente conseguir pastorear os gatos de dentro da prefeitura, né, de tal maneira que a gente consiga ter uma certa, né, priorização e intencionalidade nas políticas que a gente está colocando. Ali está o site do PGD, se alguém quiser colocar. Aqui deveria estar o plano de diretor de tecnologia, né, acho que faltou um slide. O que o PGD ajudou também? A gente escolheu alguns projetos que estavam nas secretarias e a gente conseguia alavancar isso de forma conjunta, né? Com o pessoal de contratos, de licitação, né? Com o prefeito sabendo, recebendo relatório do que estava acontecendo. Isso nos ajudou a fazer com que alguns projetos estruturantes, e a gente está mexendo em quase todas as secretarias com esses projetos, do Papel Zero, que foi uma provocação do próprio prefeito, ao portal de transparência, né? Que trabalha muito a questão de informações públicas, passando pelo Reurb Digital, que trabalha habitação, passando pelo licenciamento expresso, que trabalha desenvolvimento econômico, passando pela Central do Cidadão, que trabalha toda a questão de relação com o cidadão. A gente está mexendo em quase tudo, né? Foi uma gestão que foi muito corajosa nesse sentido de realmente trabalhar com muitos processos de transformação digital ao mesmo tempo. Tanto que o IPTU digital, a gente tinha uma certa dúvida de lançar ou não lançar, e a Fazenda, estimulada por essa movimentação, né, inclusive do Papel Zero, que foi uma demanda, a gente vem monitorando as secretarias e dizendo, cara, vocês têm que reduzir o consumo. Ela disse, vamos sair para o IPTU digital. A gente economizou 7 milhões de reais simplesmente em impressão e envio pelo correio, e a gente teve quase nada de reclamações. 98% das pessoas conseguiram baixar. Era um medo que se tinha, não, as pessoas não vão conseguir baixar, vai ser um caos, ninguém vai pagar seu imposto. Cara, foi muito mais tranquilo do que qualquer um de nós imaginava. A Central do Cidadão, uma contratação incrível, integrada, omnichannel, né? Ou seja, que tem desde a parte de telefonia até a parte de inteligência artificial embutida para analisar as demandas, cercamento de demandas para a gente poder fazer a devolutiva ao cidadão. Foram criados vários consórcios para poder atender o que está acontecendo em Porto Alegre. Com certeza vão sair aí soluções que outras cidades vão poder utilizar pela demanda desse projeto de Central do Cidadão integrada, que foi liderada pelo Ferenc, inclusive, né, que todos vocês conhecem. O exemplo da própria oficina do PADME acabou nos inspirando a fazer uma oficina, ampliar isso aí dentro da própria gestão, né, com um design sprint que a gente chamou de PGD Transforma, que provocava 5 dos principais líderes, né, intermediários, não o secretário, mas quem realmente tomava, né, as decisões dentro da secretaria, a participar de um projeto em que a gente ia fazendo o quê?
a gente pedia para eles dizerem, olha, o que te deixa furioso, né, na maneira que a prefeitura trabalha hoje? Para quê? Para largar a raiva, né, para o pessoal já tirar, né, o ranço do negócio, né? Ou seja, comunicação e informação era uma das mais importantes ali, processos aparecia. O que te deixa contente? Olha, 29% já achava que estava fazendo alguma coisa em termos de inovação de sistemas, 14% queriam prover um serviço público de melhor qualidade, 10% queriam simplificar e desburocratizar. E isso a gente dizia, já começava a dizer, então vamos pensar em outra coisa para acelerar esse negócio? E aí a gente fazia uma chuva de ideias. E aí eles diziam assim, cara, o que a gente quer fazer? Quer fazer uma inovação em algum processo, quer atualizar um site, quer fazer comunicação, interoperabilidade, e deixar isso surgir das equipes, né? E depois a gente ia lá e ofertava mais ou menos que tipo de solução a gente podia ter para diferentes setores. E para cada setor não pensar que ele podia fazer qualquer coisa, a gente dava algumas condições. Quem tem que ser envolvido? Quais são os recursos disso? Quem tem que se comprometer dentro da secretaria para esse processo avançar? E esses canvas nos serviram como uma primeira, né, compromisso de transformação digital de cada uma das secretarias. Foi um sucesso, a gente inclusive tem que repetir em algumas secretarias que pediram, e com isso a gente estruturou essa política, que hoje é uma instrução normativa, que cada secretaria tem que apresentar bianualmente o seu plano de transformação digital com pelo menos 3 projetos, né, classificados como prioritários dentro das dimensões do governo digital. Então cada secretaria hoje está em processo de submeter, e isso passa a ser um compromisso junto com o contrato de gestão. Ao mesmo tempo, a gente montou, inspirado, né, porque a gente conversou durante o PADME, um índice de maturidade digital de serviços, serviço a serviço. Tem um questionário que me explica quanto esse serviço atende, se ele tem, né, feedback para o usuário, se ele é totalmente digital, se ele respeita a LGPD e etc. É o primeiro levantamento serviço a serviço, porque a gente tem muitos índices de maturidade digital, mas que são ou do município, ou da prefeitura, ou da secretaria como um todo. Pela primeira vez a gente tem um indicador para quê? Que para cada secretaria possa dizer, o meu serviço está aumentando em termos de maturidade digital. Uma segunda coisa que o PADME nos trouxe muito foi a questão das compras públicas inovadoras, né? Foi uma outra dimensão que a gente conversou muito no nível do PADME. A gente já vinha olhando para essa questão das compras públicas, né? Olhando para a 182, que foi lançada em 2021, né? A gente sabe daqueles mesmos dados ali, né, que a gente tem muita capacidade de tração de startups de GovTech a partir das compras públicas, porque as compras públicas representam 12% do PIB, né? Foi aquele dado do 1 trilhão aqui citado aqui. Só que a gente usa muito pouco disso para ser realmente tracionador de mudança dentro dos setores. Com o novo marco legal, a gente já estava, né, buscando algumas das alternativas, e a gente decidiu, por causa do PADME, dizer, vamos para o nosso primeiro, né, CPSI. Então a gente estruturou, a gestora está lá, né, a Sabrina ali. O Poa Prospecta foi um programa que inclusive foi divulgado nas redes do Inova Cidades, do Brasil Lab. Tivemos uma aderência incrível, 15 proponentes de 5 estados. Esses proponentes formaram consórcios durante a primeira fase de negociação. 2 consórcios foram qualificados com 500 mil do DMLU para trazer soluções inovadoras de limpeza urbana. Eram 2 desafios. 1, eu quero saber onde é que estão cada um dos meus equipamentos de limpeza urbana. 2, eu quero ter um dashboard, uma inteligência de dados para tomar decisões e verificar. Inclusive porque o prefeito dizia, cara, eu não sei quantas ruas foram limpas, eu não sei se eu estou pagando a quantidade certa, eu não sei se o meu contrato está efetivo, a gente disse, vamos mudar. Então a gente trouxe esses 2 consórcios, aqui está o dia da assinatura, aquilo lá. Colocamos 400 mil reais nas mãos deles, dizendo, olha, pode falhar, pode ser que eu nem ache que eu vá contratar ninguém, mas a gente está disposto a fazer isso para vocês fazerem o desenvolvimento da solução, né, com integração total. E o trabalho disso foi muito bacana, teve 2 professores universitários, um da área de internet das coisas, um da área de engenharia de produção, para poder avaliar isso, que trabalharam muito numa equipe. E a gente está chegando ao final agora das provas conceito executadas, já tem uma escala, né? Os próprios técnicos da MLU começaram a desenvolver indicadores para saber quando é que a limpeza era melhor ou não. Então o que acontece nos processos de transformação digital é que tu vai transformando a cabeça das pessoas que estão envolvidas, tu vai sistematizando processos, né? E além do Poa Prospecta, a gente trabalhou muito o Living Lab Poa, que já era uma política, mas que a gente decidiu, né, acelerar a partir do PADME, que é a lógica da gente abrir toda Porto Alegre para testes esses sem custos para startups. Qual é o ganho da startup? Ela validar em ambiente real, com feedback de especialistas, se a solução dela é boa. Qual é o nosso ganho? A gente ganha maturidade e a gente pode eventualmente até decidir contratar uma solução, mas aí já sabendo de todos os detalhes, de como é que ela tem que ser integrada e etc. As pessoas que passam no Living Lab Poa recebem esse certificado aí de participação, e ele é abastecido tanto por um decreto de POCs que a gente tinha, pelo Sandbox que a gente regulamentou,
pelo Poa Prospecta ou por editais. Então a gente tem uma série de editais que a gente desafia as startups, a gente apoia as startups no edital, mas desafia elas a realizarem uma POC, um teste, né, conceito dentro do município. Já tem mais de 75 de todas as áreas ali. E aí a gente teve um olhar especial para as GovTechs por causa do Brasil Lab, né? E a gente lançou o primeiro sandbox em GovTechs, 15 startups que se inscreveram, e foi muito bacana, porque a gente inclusive viu um processo das startups começarem a entender os problemas reais. A BGAP era para roubo de gado, mas no final ela se tornou instrumental para a gente bater o recorde de castrações, porque ela viu, cara, eu não preciso registrar gado, eu posso registrar as clínicas, eu posso registrar os donos de pets, eu posso registrar e autorizar automaticamente a castração, o que era um processo feito em papel que não era eficiente. Batemos o recorde de castrações. A Didat tinha uma plataforma de gestão educacional, só que a gente não precisava de gestão educacional porque a gente já fazia isso. A gente convidou elas a fazer o quê? Fazer a gestão das turmas de esporte da cidade. Então a gente desenvolveu um controle de esportes, as pessoas hoje se cadastram automaticamente, a gente sabe quem está em cada turma, a gente faz uma gestão muito mais inteligente disso, e acabaram as filas dos caras querendo se engajar em aulas de natação ou de, né, ginástica em cada um dos centros esportivos. Isso tudo mostra um pouquinho, e é por isso que a gente tem muito orgulho de estar ali no Mapa GovTech, né? Tanto o Living Lab como experiência, quanto o Poa Prospecta como modelo de contratação, porque a gente pode sim fazer diferente, e o que a gente percebe é que os departamentos da prefeitura hoje já começam a pensar de forma diferente, porque a própria DLC veio nos pedir para trazer inteligência artificial para fazer geração automática de contratos, nem foi a gente que foi provocar. E é isso que a gente consegue aí com o programa, né, o PADME, com tudo que a gente vem fazendo juntos aqui, mostrando o que está acontecendo nas outras prefeituras para gerar um pouco de inveja boa lá em Porto Alegre também. É isso aí, Luiz. Eu fico sempre muito feliz de ver os resultados e os avanços de Porto Alegre. Primeiro porque logo depois que a gente fez as oficinas presenciais lá, eu me lembro que na semana seguinte eles já estavam replicando a metodologia que a gente tinha levado dentro da Secretaria de Transparência. Depois eles já estavam replicando com o Programa de Governo Digital. Então, acho que é super legal ver tudo que vocês estão fazendo. E sempre um ponto que você traz, que também acho que a gente pode depois discutir com um pouco mais de calma aqui, que é a importância das redes, né? Então, da gente ter redes de gestores públicos, a gente já tem vários exemplos Brasil afora, desde, por exemplo, InovaGov e por aí vai. Mas a importância dessa rede também que se formou entre vocês, e eu fico muito feliz de ver como que esses compartilhamentos essas trocas podem trazer ainda mais resultados na ponta ali para o cidadão. Queria agora, então, subir um pouco mais e ir para o Sudeste. Jean, se você puder dizer como tem sido para Belo Horizonte depois do programa, o que vocês têm feito, comentar um pouco dessa experiência de vocês, que também sei que tem muito para todo mundo aprender aqui. Bom, vamos lá. Boa tarde para todo mundo. Estão me escutando? Boa tarde para todo mundo. Eu falo que o programa juntou a fome com a vontade de comer. Sabe, o time que ele chegou a Belo Horizonte foi bem providencial. Por quê? Quando chegou a primeira divulgação, né, estava ainda no movimento inicial do programa de aceleração digital dos municípios, tem conversas anteriores, a gente ficou pensando assim, mas será que faz sentido para o estágio que a gente está em Belo Horizonte? Por quê? A gente já tinha estabelecido uma estrutura de governança, uma política de digitalização dos serviços, simplificação, desburocratização, na hora de transformação digital do município. Já tínhamos ali um movimento de aumento de presença na web, de inclusão digital, de melhoria do relacionamento com o cidadão, e que vinha se tracionando dentro de diversos órgãos da prefeitura, alguns com mais capacidade de escala, outros menos, do que é natural no processo. A gente falou assim, poxa, mas será que agora, 2023, será que faz sentido a gente falar que nós vamos buscar acelerar o que a gente veio fazendo lá atrás? E fez todo sentido. Fez todo sentido por quê? Quando a gente traz, na verdade, o programa de aceleração ele vem a partir do Brasil Lab, na verdade ele vem com uma ótica da aceleração digital ancorada no ambiente GovTech, ou seja, não é somente a transformação digital pura e simples, é como potencializar o ecossistema de startups, o ecossistema empreendedor, ao mesmo tempo que esse ecossistema pode vir e potencializar a transformação digital do município. Ou seja, nós estamos falando de uma via de mão dupla, né? Nós estamos falando justamente
usar das demandas de transformação digital em cima de programas bem estruturados, como o Fabiano trouxe aqui, como o Luiz acabou de mostrar, mas como tem nas outras cidades participantes, usar do poder da compra pública, né, seja os formatos tradicionais, seja com o marco de startups, encomenda tecnológica, dentre outras possibilidades que a legislação já traz, para justamente criar esse duplo papel da contratação pública, né, ou seja, de fomento, de incentivo à produção e inovação de soluções para o governo, ao passo que também vai responder uma necessidade pública que é premente, que muitas vezes, por outros meios, não se viabilizaria aquela solução, ou seria mais demorado, ou por vezes mais caro, como o Fabiano falou aqui, que não faz sentido, mas eles sair desenvolvendo coisas internamente, se elas estão disponíveis em outros formatos, e até com uma certa agilidade de contratação. Então isso veio muito a calhar, porque a oportunidade de Belo Horizonte ela veio num momento em que a gente estava, primeiro, positivando a nossa política de inovação aberta. A gente já tinha um laboratório de aberto de IoT pré-pandemia, voltado para a internet das coisas. Já tínhamos um edital de chamamento público aberto de forma permanente, um pouco na linha, né, do que Porto Alegre vem fazendo, que é de abrir a cidade, ou seja, de inovação aberta para testar, fazer provas de conceito, usar de infraestrutura pública. Mas isso não estava escrito em lugar nenhum. Assim como a gente entendia que, né, no contexto do marco das startups, vale a pena a gente ter tanto um posicionamento formal da prefeitura, quanto organizar essas políticas debaixo do mesmo guarda-chuva, junto com o marco das startups, e estabelecer a estrutura de governança, que a gente já denominada BH Lab, e a gente positivou no ano passado, foi ali no primeiro quadrimestre ainda do ano, o BH Lab, que enquanto um decreto que estabelece a política aberta, de inovação aberta da Prefeitura de Belo Horizonte, com mecanismos de atuação dessa política junto ao ecossistema de startup, exemplificando ali, seja editais, contratações públicas, laboratório aberto, testes de soluções, outras iniciativas de fomento, e como estrutura de governança que hoje é composta pela Prodabel, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Planejamento e Gestão, pela PBH Ativos, que é uma empresa de parcerias do município, e pela Belotor, que é a nossa empresa de turismo, que tem um braço de inovação focado para o trade turístico, para a experiência do turista, muito interessante. Então a gente estava construindo esse decreto, ao mesmo tempo que a gente veio gestando a ideia de soltar um edital de inovação aberta, o primeiro edital da Prefeitura de Belo Horizonte, do ciclo de inovação aberta com base no marco das startups. E aí, quando veio o programa, que eu falar fome, vontade de comer, é porque o programa veio agregar algumas perspectivas muito interessantes que contribuíram e estão sendo usadas no edital. A primeira delas, que é a questão metodológica. Nós estamos falando de metodologia, de identificação e mapeamento de problemas que, por sua vez, indica demandas a serem resolvidas com inovação. Às vezes a gente acha que é trivial, né? A gente pergunta assim, não, qual o problema que você tem? A gente usou esse exemplo, você já vai lembrar, né? Um dos problemas que a cidade tem é a limpeza. Não, o problema não é a limpeza, o problema é a sujeira. A limpeza já é a solução. Porque a gente olha e diz, não, a cidade está muito suja, o problema é a limpeza. Não é a limpeza, é a sujeira. Por que se suja tanto? Por que eu tenho lixo no local indevido? Então parece trivial e não é fazer essa metodologia, né, de identificar o problema, de ir na causa raiz dos problemas, para que a inovação produza impacto de fato, porque senão você pode estar atuando numa camada muito superficial que não vai atuar na causa raiz. E isso em si foi interessante porque oportunizou a gente mobilizar atores de vários órgãos da prefeitura, que às vezes não estão nesse dia a dia que a gente está, todos nós estamos aqui, de discutir inovação, de estar olhando o que está acontecendo no mundo afora. Então ele saiu um pouco da caixinha dele, do quadrado dele, da rotina, para abrir a cabeça, falar assim, olha, peraí, o que a gente pode pensar? E pensar de forma colaborativa, que os problemas muitas vezes eles são transversais. Né, uma questão, um exemplo que a gente tem lá em Belo Horizonte, que não é só de Belo Horizonte, a questão da população em situação de rua, né? Não é um problema de segurança, não é um problema de saúde, não é um problema de assistência social, é um problema de todas essas áreas ao mesmo tempo. Ou seja, é um problema complexo, de fato, de ser atuado, que as pessoas precisam discutir em conjunto para pensar soluções que não sejam somente soluções de nicho, que vão atuar de fato sobre o problema. Então a primeira perspectiva que eu trago é justamente que a metodologia em si, tal como passou a ser replicada em Porto Alegre, a gente tem feito esses exercícios lá em Belo Horizonte também, ela ajuda justamente a mudar
aquela palavrinha bonita de consultor, né? Mudar o mindset, né? Ou seja, a forma de se pensar, encarar os problemas, de se pensar em inovação. Porque ainda que de fato a inovação ela aconteça todos os dias, em todos os lugares, se você não canalizar ela, por essa metodológica, ela pode se perder, boas ideias podem não se concretizar, né? E às vezes não se tem um método adequado. Então, acho que essa parte do método foi fundamental. Uma outra perspectiva foi justamente da parte, vamos chamar mais teórica, da história, que oportunizou para a gente conversar com especialistas. Quem tá fazendo, tanto de cases, quem está fazendo já, contratação de inovação, quem está pesquisando sobre isso, quem está escrevendo sobre isso, com uma capacitação realmente, e que por consequência ajudou no processo digital e vai ajudar na gestão da coisa andando. Isso é fundamental, porque o assunto é novo, relativamente novo. Do ponto de vista de administração pública, qualquer coisa que tenha aí menos de 10 anos é novo para a administração pública, né? Porque assim, igual a lei de licitações, quando o pessoal estava ficando bom no 8666, depois de 30 anos, aí mudou. Mas, graças a Deus, né, Fabi? Mas oportunizou isso, ou seja, ter esse conhecimento. E ao mesmo tempo desmistificar algumas coisas. Porque eu acho interessante, tem muita barreira, né? Tem muita resistência. Não, uma legislação não permite. Não, é difícil. Não, vou esperar alguém fazer para ver o que o Tribunal de Contas vai falar. Né? E muitas vezes a gente tem que tentar buscar um pioneirismo, citando aí o exemplo do Fabiano, que desbrava e seja o que Deus quiser. Né? Mas faz isso consciente, com método. A CPF é seu mesmo. Vai estar lá, né? Assim. Então acho que essa outra perspectiva foi importante. E a última é do network. Ou seja, a oportunidade de troca entre Brasil Lab e cada município, entre os municípios entre si, com os mentores, com o ambiente GovTech, isso por si só gera, na minha avaliação, uma corrente positiva em prol de se fazer algo acontecer no nosso país. Assim. Porque aí pegando, vou citar novamente, tá, Fabiano? Primeiro, mostrando que todo mundo pode fazer, que não precisa ser município grande, todo mundo pode fazer de norte a sul do país. Segundo, que tem gente já fazendo, né? Tem gente já fazendo, acontecendo, dá certo. Né? E bebendo essas fontes, a gente não precisa ficar reinventando a roda. Né? Nós temos experiências concretas para nós nos beneficiarmos. Então, acho que essas três perspectivas foram muito, muito importantes. Tanto é que aí nós vamos lançar, anunciando aqui em primeira mão, o primeiro edital do ciclo de inovação da Prefeitura de Belo Horizonte, que vai ser publicado essa semana e que contou com toda a maturidade adquirida ao longo do programa de aceleração digital dos municípios. Agradecendo aí Brasil Lab, todo mundo aqui presente, que tem um pouquinho da sementinha de todo mundo nesse edital. Agora, esse edital ele tem um diferencial, né, que aí é uma cenourinha que a gente acrescentou na nossa política de inovação. A Prefeitura de Belo Horizonte tem uma empresa que chama PBH Ativos, que ela cuida de modelagem de parcerias, ela é uma empresa não dependente, então ela trabalha com operações de fato um pouco mais no mercado, de debêntures, financeiro, etc. A gente previu no nosso decreto e vai estar no edital a possibilidade, num comum acordo entre as partes, ou seja, prefeitura e startup, a prefeitura, por meio da PBH Ativos, fazer um investimento direto na startup, entrando como sócia da startup no negócio. Ou seja, a empresa que passar em algumas etapas do funil e que a gente vê a atratividade, ainda que eventualmente não gere um CPSI. Às vezes não gerou um CPSI, mas tem um potencial ali de escalar, etc., a gente pode eventualmente fazer um investimento direto naquela startup. Naturalmente a prefeitura entra ali, não para atrapalhar o negócio, para ser uma sócia chata, burocrática, mas entendendo ali que aqui merece um incentivo que vai gerar um retorno depois da própria prefeitura, para a gente usar desse recurso para ir girando, investindo em mais startups no nosso ecossistema empreendedor. Não quer dizer que todas as startups vão querer isso, não quer dizer que para todas as startups vai fazer sentido, para muitas não vão, eu não quero o governo perto de mim, e é natural que isso aconteça, né? Mas é uma possibilidade, né? E é por comum acordo, então o edital vai prever essa possibilidade também da gente fazer um aporte direto na startup, caso seja de interesse aí entre as partes. E também falando de programa de aceleração, né, e desse ambiente de GovTech, por uma coincidência também do mesmo período do ano passado, eu estava como mentor do Brasil Lab, né, e aí estava mentorando a startup vencedora do programa de aceleração do ano passado, a Place, né, Flávio? Que foi a vencedora do programa de aceleração do ano passado.
fruto dessas discussões, dessas possibilidades, a gente celebrou Prodabel e Place uma parceria estratégica. Então a Prodabel agora vai vender soluções em conjunto com a Place, né? Vai vender soluções em conjunto com a Place, né? E aí, fruto desses contatos, desse programa, né? Fruto da nossa vitória, né, Flávio? O mentor sente parte dessa história. Mas sobre essa parceria estratégica, ou seja, a gente, na verdade, quer mostrar que a gente tem vários caminhos, na verdade, a gente não precisa escolher um caminho, né? Ou seja, a gente tem a construção de dentro, talvez seja mais complicada, né? De primeiro um convencimento interno, fazer os planos, engajar os servidores, depois a buscar as tecnologias, que eu posso buscar dentro, posso buscar na administração pública, posso buscar em GovTech, posso desenvolver, tem as possibilidades de escolhas e mecanismos diferentes de inovar e de envolver o ecossistema de startups. Então nós estamos falando ao mesmo tempo no edital com base no Marco Startup, estamos falando de parceria estratégica com uma empresa pública, né? Estamos falando de chamamento de laboratório aberto, enfim, de várias oportunidades, porque eu acho que fica a mensagem essa, que é possível fazer, o cardápio é vasto, a questão é preparar a cultura organizacional para que isso faça parte do dia a dia, né? Não adianta a gente estar lidando com problemas do presente, com soluções do passado e esquecendo o que vai ser o futuro, né? É isso. Não é só isso, né, Jean? Trouxe 2 grandes notícias pra gente, fico super, super feliz de saber em primeira mão dessas 2 grandes notícias. Queria só, acho que, destacar aqui da sua fala um ponto que é o que a gente também notou fazendo todo esse esforço de mapear o ecossistema GovTech, que o principal desafio continua sendo agora, não é mais técnico, né? Acho que todo mundo batia muito nessa tecla, não, o desafio é técnico, precisa mudar a legislação, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, não dá mais com a 866. E aí, agora a gente tem aí diferentes instrumentos que, claro, não é o mundo ideal, podem ser aperfeiçoados, mas que nos possibilitam diferentes caminhos, como você trouxe. Então não existe um caminho só, não é uma receita de bolo, cada município tem uma trajetória diferente, mas ainda temos esse desafio de natureza cultural e adaptativa a ser superado para que esses instrumentos novos que a gente tem aí realmente atinjam todo o potencial que eles têm. Então, fico muito, muito feliz com as notícias de Belo Horizonte. Queria agora, então, passar a palavra para a Catiana. Catiana, se você puder, então, comentar um pouco sobre os maiores desafios e oportunidades que vocês encontraram dentro do programa e após o programa lá em Campo Grande. Bom, eu acho que o caminho é um pouco diferente no estágio que cada município estava, mas a metodologia eu acho que foi exitosa para todos nós. Quando Campo Grande entrou nesse projeto, nós nos sentimos muito patinho feio, parecia que todos os municípios estavam muito, muito, muito à frente da evolução tecnológica que nós estávamos, mas ele foi assim fundamental para que a gente pudesse fazer um plano de ação. Campo Grande já vinha, óbvio, desenvolvendo algumas ações importantes. Nós conseguimos um financiamento grande com o governo federal dentro do Avançar Cidades, cidades inteligentes, para fibrar todas as estruturas administrativas do município. Então a gente já estava com a solução de conectividade resolvida. Já estávamos executando operações de crédito complexas, internacionais, voltadas para a reabilitação urbana, onde a gente já estava executando também muitas soluções de cidades inteligentes ali no território, com corredores de transporte, semaforização em tempo real, enfim, muitas soluções necessárias, porque Campo Grande também tem uma outra questão. É um município do Centro-Oeste, voltado para o agronegócio, e que cresceu muito rapidamente. Uma média de crescimento muito acima da média brasileira, e de repente nós estávamos com quase 1 milhão de habitantes e um monte de problemas, e parece que aí o setor público tem que trabalhar de uma forma muito mais rápida e se conectar nas soluções mais importantes, porque os problemas assumem uma dimensão cada vez maior e que você não administra mais no improviso ou com soluções muito caseiras. E aí, eu acho que o programa de aceleração digital dos municípios, ele chegou no momento exato. Nós já estávamos também fazendo C, fazendo automação, enfim, acho que todos os estágios que os municípios acabavam passando.
mas faltava um pouquinho de planejamento e de um entendimento de cultura realmente de inovação que precisava ser mobilizada dentro do município. E aí tem uma questão também que eu coloco que eu acho muito importante, que isso também reflete um pouquinho o perfil do gestor. Tá? Para nossa sorte, o momento que chegou o nosso programa, foi 2023 que a gente começou realmente, nós tivemos uma mudança de gestão onde assumiu a vice-prefeita em relação ao prefeito anterior, e ela tinha uma pegada de inovação muito maior do que o gestor anterior. Eu acho que isso talvez tenha sido fundamental para que nós nos organizássemos e começássemos então a pensar na governança realmente da inovação dentro do município. E hoje a gente vê que isso está avançando em todas as áreas. De manhã eu participei de um painel aqui que me colocaram assim meio que de última hora sobre a inovação digital na educação, né? A importância, e aí a gente vê também o quanto que nós já estamos avançando no município numa temática muito importante dentro do ensino fundamental. Então você começa a ver o resultado em diversas áreas de um processo. Uma vai contaminando o outro. E aí, essa questão importante, eu não vou me repetir a metodologia, acho que todo mundo entendeu, mas a gente aproveitou muito a ida do Guilherme e da Júlia em Campo Grande. A prefeita, inclusive a gente tem um programa que chama Café Estratégico, e a gente casou o Café Estratégico junto com a ida deles. Nesse Café Estratégico participam todo o primeiro escalão da prefeitura, os secretários e os seus adjuntos, e a gente ficou uma manhã inteira com o Guilherme falando de inovação e das perspectivas da nova lei de inovação, da lei das startups e o que a nova lei também de contratações traria. E a partir daí, fizemos as capacitações internas. É muito interessante porque a metodologia, todo mundo chega realmente na essência do problema, não é? E há um consenso muito bem estabelecido em cima das prioridades. E aí, dentro das prioridades, nós precisávamos, talvez, o fundamental nesse processo, que eu acredito que os outros municípios já estavam elaborando, ou já tinham, que era o nosso plano diretor de inovação. Nós não tínhamos um plano de inovação, então ele talvez seja o nosso maior desafio. Também lembrando que nós estamos de um final de gestão, num ano político, então essa é uma tarefa que a gente ainda está penando para elaborar, né? Provavelmente nós começamos esse ano, mas é algo que a próxima gestão vai finalizar. Dali também saiu a nossa necessidade do avanço das compras públicas, não é? Porque precisávamos fazer a lei municipal de inovação em compras públicas e também queríamos regulamentar o sandbox, enfim, as novas formas de inovação. Aproveitamos nesse período, a gente já estava selecionado o FINEP para a implantação de um parque tecnológico no município, isso a gente acelerou muito e é muito bacana o quanto o parque tecnológico tem nos ajudado por ter um ambiente físico de inovação. E ele tem sido hoje o nosso grande laboratório. E aí para todas as áreas, tanto na capacitação do corpo docente de pedagógico do município, até nas soluções de GovTech que a gente vem a discutir. E essa aproximação com as universidades. Então, o Parque Tecnológico ele foi inaugurado em setembro do ano passado, está em pleno vapor, funcionamento. Nós aproveitamos e contratamos aí uma consultoria do pessoal do Parque Tecnológico de São José dos Campos, que visitamos muitos parques, queríamos também o pessoal de Porto Alegre, que é um caso muito exitoso, mas acabamos fechando com eles para estruturar a governança então do Parque Tecnológico, mas já foi uma decisão da prefeita estabelecer um espaço físico, onde hoje tem sido assim muito proveitoso para que a gente possa fazer as discussões e já ter um laboratório ali de testes e de parcerias e, enfim, trazendo as universidades para esse debate. Além disso, tínhamos outros grandes problemas, mais de 80 sistemas com banco de dados diferenciados. Enfim, nosso desafio agora é o Data Lake. Nesse processo, priorizamos a questão da integração de dados na área da assistência social.
E é um processo, estamos tentando aí uma contratação nesse sentido, mas eu acho que foi um caminho no sentido realmente de mudar, primeiro, a cultura, segundo, estabelecer uma gestão e uma governança, tanto que eu sou uma secretária de gestão e de projetos estratégicos, então e de captação de recursos, então os projetos estratégicos de governo, eles vêm para a minha secretaria, os que são transversais. Eu não sou da área de tecnologia, tem horas que vocês falam assim, alguns temas que eu vou lá pesquisar para ver o que é, mas a gente começa a entender a importância disso tudo e que tem que ser tratado como programa de governo, como projeto estratégico, com políticas integradas, porque senão é algo que vai acontecer e que não vai continuar. Estamos muito felizes também, estamos começamos agora na área de saúde também, mais um exemplo de um avanço que nós tivemos, a primeira encomenda tecnológica, onde a gente está trabalhando com uma startup ali de São José, a Nexus, para trazer soluções na área de média e alta complexidade da saúde, especialmente na questão, vamos começar com um projeto piloto em 2 UPAs, para que a gente comece então esse processo de entender, e eu acho que uma das questões fundamentais que eu percebo, eu estou na gestão pública há muito tempo, é que a gente está falando, quando a gente fala em inovação hoje, a gente está falando de soluções rápidas e muito mais baratas, não é? Porque antigamente nós pensávamos em sistemas de milhões de reais, em processos de contratação fixo, e que às vezes você não tinha, ou as empresas que forneciam aquela solução, e muitas vezes era um risco muito grande. Os requisitos não resolvidos, as fontes não eram passadas para o município. Tivemos muitas dificuldades em relação a esse tipo de contratação. E nós estamos falando de contratações muito mais ágeis, de soluções muito mais rápidas, da possibilidade de testes, e isso acho que não tem volta. E eu acho que o grande desafio agora, coloco aqui para o Brasil Lab, é realmente levar para todos os municípios, de todos os portes, essa questão da importância pública realmente e dos gastos públicos em relação a esse tipo de solução que são muito mais eficientes. Basicamente, assim, resumindo, esse é o caminho que nós estamos seguindo. Estamos com um plano, executando, temos ainda algo para percorrer, mas a gente já começa a ver muitos resultados em menos de 1 ano de implementação. Muito obrigada. Que ótimo, Catiana. Acho que ver o quanto Campo Grande evoluiu desde o fim do programa, são tantas iniciativas. Eu acho curioso você falar assim, a gente estava sentindo um patinho feio, sendo que Campo Grande foi uma das cidades que melhor se classificou no nosso processo. Para quem não sabe, dentro do programa de aceleração digital de municípios, todos eles tiveram que preencher um formulário que a gente fez de maturidade digital, que tinha ali mais de 70 perguntas, e para cada pergunta tinha que colocar uma evidência de que realmente eles tinham aquele nível. E Campo Grande estava super destacada, com todas as suas iniciativas voltadas para cidades inteligentes, então fico ainda... Júlia, só dizer, era tão difícil esse formulário que a gente fez tanto trabalho que aí depois a gente entrou para o What Work Cities, né, que é uma certificação da Bloomberg, e vamos direto para a classificação ouro, entendeu? Porque já tinha tudo pronto. É isso, tá vendo? A gente já tinha pensado em tudo, viu, Luiz? Assim, não dá ponto sem nó. Mas então, super legal ver o avanço do Parque Tecnológico, que eu me lembro que começou quando a gente estava ali fazendo até a visita, a gente conheceu presencialmente, então é muito bom ver tudo que tem avançado em Campo Grande. E agora, por último, mas claro, não menos importante, queria passar a palavra para o Antônio, para contar como tem sido, quais têm sido as principais oportunidades e desafios que vocês têm vivido em Maceió desde o fim do programa. Bom, primeiro, boa tarde, pessoal. Dizer que, assim, fica parecendo que a gente está repetindo a fala dos colegas, mas é uma honra para mim estar aqui com vocês, né? A gente que está nessa batalha aí, que eu brinco, que é um leão diário para matar. Maceió, eu acho que tinha um pouco também, a gente tinha um pouco daquele receio, porque é uma cidade do Nordeste, né? Então não está na ponta de destaque aí das tecnologias e do que se coloca. E era uma cidade que tinha um posicionamento, né, muito regionalizado com relação à cidade em si. Então a gente tinha um desafio aí com o prefeito assumindo, ele tem um perfil, e concordo contigo, Catiana, faz uma diferença grande a gente ter um gestor que acredita no processo de inovação, e a gente tinha um prefeito que
acreditava nesse processo. Então, acho que o primeiro grande desafio era vamos levar Maceió para, não era nem para o Brasil, era para o mundo que ele falava, né? Então vamos colocar Maceió num ponto de destaque. E a gente tinha uma responsabilidade grande de fazer rodar o marco legal das startups, porque ele foi um dos autores do marco na Câmara quando era deputado. Então era uma cobrança quase que diária de como que a gente não colocou o marco ainda para rodar, né? A gente chegou em 21, com a assunção dele, fizemos lá um plano estratégico de cidade inteligente para Maceió, que tinha o plano diretivo de tecnologia, mas a grande dificuldade era tirar, né, aquilo, ou colocar aquilo para os outros órgãos como algo que não era à época, gabinete de governança, né? Então, aquela coisa, né, casa de ferreiro, espeto de pau. Então, quando vem o PADM para cá e a gente faz uma equipe multidisciplinar, é uma oportunidade também da gente colocar toda aquela base que a gente tinha estruturado de uma forma em que não fôssemos nós que estivéssemos levando, né, para os demais gestores, para os demais servidores, mas sim uma voz de fora, uma voz respeitada, que era a voz do Brasil Lab, em parceria com a CAF, que tem operações de crédito com Maceió. Então, e era um potencial de dizer, olha, tem outras capitais que estão fazendo, Porto Alegre está fazendo, BH está fazendo, Araguaína, e a gente falava assim, ó, Araguaína vai ser a primeira cidade do Brasil que vai fazer o uso do marco legal. A gente tem que correr para ser a primeira capital, a gente brincava lá, Campo Grande está aqui, então a gente foi importante para esse processo, eu acho que de conscientização com relação à importância da inovação. E mais do que essa importância, eu acho que um posicionamento interno dentro da prefeitura desse movimento, né? Porque existe ainda, fora desse nosso contexto aqui, existe ainda um preconceito com relação à inovação e à sua efetividade, né? De que, o pessoal, isso é coisa do povo da inovação, isso aí é mais uma invenção. E quando a gente vai mostrando os resultados, né, isso vai se traduzindo. E é interessante, eu gosto de usar de exemplo para ilustrar essa minha fala, a questão do processo eletrônico, o processo digital, né? Muita gente fala, mas essa história de processo digital aí só tirou o scanner da minha vida e continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa porque foi feito sem metodologia, sem estrutura e sem um parâmetro. Repirâmide. Exatamente. Então, eu acho que quando a gente traz a metodologia, quando a gente traz, né, uma estrutura clara de aonde a gente quer chegar e para onde a gente quer ir, ali, ó, tá um dos outros grandes promotores, né, da inovação, que é o Bernardo de Recife. Quando a gente trabalha nessa perspectiva de ter um norte, né, de saber para onde a gente quer ir, a gente facilita esse processo. Então, eu acho que o PADM ele trouxe para a gente essa perspectiva muito clara, né, de que mais do que a gente conseguir disseminar a metodologia, é a gente saber onde a gente quer chegar. E esse saber onde a gente quer chegar não pode ser da cabeça de uma pessoa, né? Tem que ser uma construção geral. Porque quando a gente fala, né, dos problemas públicos, e é interessante quando a gente vira essa chave que todo mundo aqui falou, da gente parar de olhar, né, pura e simplesmente para a solução, mas para qual problema eu quero resolver, e entender se aquele problema é prioritário. Porque a gente sabe que no mundo da gestão pública a gente tem zilhões de problemas para resolver. Mas qual é o problema que é prioritário naquele momento, né? E então eu acho que tem todo esse processo que vocês trouxeram. É o que o Fabiano falou e eu concordo plenamente. É o fato de você ter uma grife, né, apoiando esse processo, que é o Brasil Lab. Eu acho que empodera os gestores, traz um reconhecimento para os próprios pros prefeitos, né? Facilita a nossa missão. Então eu acho que esse é um processo interessante. E para Maceió, foi interessante também da gente conseguir trazer a aplicação prática, eu acho que do nosso plano estratégico de cidade inteligente. Porque a gente tinha o plano, né? Foi lançado em 22, mas estava pronto desde 21. A gente tinha um diagnóstico muito bem feito, mas eu acho que o caminho, né? Vamos falar assim, ó, agora eu sei onde eu quero chegar, eu tenho um diagnóstico muito claro de onde eu tô, né? Eu tenho uma noção de o caminho, mas aí vocês vieram e falaram, peraí, ó a luz aqui, ó. Aí jogou, iluminou aquilo ali. E mais do que isso, e o Luiz está aqui, a testemunha clara disso.
da gente poder beber dos nossos colegas. Eu, 21 e 22, eu acho que eu fui a Porto Alegre umas 3, 4 vezes para trocar diferentes soluções, 156, que própria questão do ciclo de inovação aberta, sem contar os colegas aqui, o tanto que a gente trocou figurinha também para falar, para trocar dentro desse contexto de transformação digital. Então, nesse nosso meio, né, essa construção de redes é fundamental, porque a gente encurta caminhos. Por exemplo, acabei de ficar sabendo uma notícia maravilhosa aqui. Eu estava com uma jornada complexa para buscar uma solução tecnológica voltada, né, à questão do planejamento urbano e da predição de parâmetros urbanísticos. E agora acabei de saber que esse caminho foi encurtado ou facilitado pela Prodabel. Então, assim, é porque a gente vai desvendando, às vezes é muita coisa acontecendo, é um meio que as coisas são realmente aceleradas, né? Então, assim, a gente ainda não sei para que a gente diz que vai programa de aceleração, vai acelerar o que já é mais acelerado ainda, né? Então, a gente conseguir, eu acho que fazer essa troca, esses momentos que a gente está aqui, da gente ouvir, eu acho que entender as dificuldades do outro, a gente se enxerga ali também, né? Então, eu acho que o grande ganho do PADM é isso, rede e uma noção muito clara, né, de que a gente precisa ter esse foco, né, ter esse foco, saber onde a gente está, entender o caminho, mas principalmente, né, é como quando a gente está visitando uma cidade, a gente precisa de um guia turístico para falar, olha, começar a explanar as coisas. Então foi muito bom ter vocês nesse processo, poder estar ao lado, né, de grandes amigos aqui. A Catiana, que eu menos conheço daqui, né, mas é uma oportunidade para a gente poder estar mais junto. Mas é isso, assim, acho que reforçar esse papel da construção da rede, né, que na inovação é muito importante. Com certeza, Antônio, e é super legal ver como esses dois pontos que você destaca, então a questão da rede, a questão de ter um norte, né, ter ali um guia, perpassam a fala de todos vocês, então é bom mesmo a gente trazer isso, até porque, enfim, serve de lição para tantos outros municípios aqui no Júlia, país. eu até quero deixar para as outras cidades, né? Acho que teve muito isso, né? Na hora que vocês nos, de alguma maneira, selecionaram, né? E disseram, ó, vocês vão agora ser nesse programa, a gente ficou com uma certa responsabilidade de fazer as coisas acontecerem, né? Isso teve, vocês de alguma maneira nos deram ritmo, né? Para coisas que a gente já queria fazer, mas, né? Ou seja, esse aspecto externo, ele de alguma maneira nos ajudou a tornar a agenda mais prioritária dentro das gestões e ao mesmo tempo nos manteve muito, olha, agora vamos lá, nós nos comprometemos, temos que entregar isso tudo. E a última questão que eu queria dizer é o seguinte, cara, prestem atenção nesse exemplo Prodabel Place, tá? Essa é uma das soluções incríveis que vão acontecer. A lógica das prods mais maduras, né? Ou seja, Imprel, Procempa, Prodabel, Serpro, fazerem parcerias, empacotarem as soluções junto com as startups, facilita muito a nossa capacidade de contratar isso, né? A gente está em Porto Alegre tentando fazer lá o cardápio inteiro do mapa do metrô, né? Acordo de parceria com a universidade, Hackathon, Sandbox, CPSI, mas essa possibilidade de eu pegar uma dispensa de licitação, porque eu posso contratar Prodabel ou posso contratar Procempa, e ela empacotar uma solução que já está pronta, né? É música para os ouvidos, né? Para quem está querendo tracionar a inovação. Então, assim, ó, as startups estão aqui, né? Ou seja, olhem, vão, participem do ciclo, se aproximem das prods. Para mim vai ser um capítulo de grande sucesso aí nas próximas épocas. Ô Luiz, e é interessante esse exemplo aqui, eu acho interessante também, porque é o seguinte, muito se discute sobre o futuro das prods, né? Eu sei que a ANCIT discute muito isso, que é a Associação de Cidades Inteligentes reúne as prods, né? Os municípios e a parte de tecnologia aí das prods, e existe essa discussão muito forte do qual é o futuro delas, né? Então, essa possibilidade de abrir caminho, de trazer, né, soluções de startups e até eventualmente rentabilizar em cima disso, pode ser uma solução de sustentabilidade em longo prazo para essas empresas, né? Então, assim, eu tô bem feliz, viu? Eu tô saindo daqui com uma notícia sensacional. Só para comentar a parte me toca, já que fui citado, na verdade eu não penso nem em citação de sustentabilidade para a empresa, porque eu acho que assim, manter uma prod por manter e buscar mecanismos dela sobreviver por sobreviver, acho que não é o caminho nosso. O caminho qual que é o papel de ter um agente com conhecimento e tecnologia que pertence ao setor público.
Nós estamos falando de geração de capacidade de se apropriar de tecnologia, de prospectar, de internalizar e de potencializar a tecnologia dentro das políticas públicas. Agora, o papel da PROD é justamente ajudar na resposta do como, porque o que se via até ali, talvez meados dos anos 2000 agora, das décadas passadas, era a PROD enquanto produtora de tecnologia. E aí o papel que tem que mudar é a PROD, ela é um papel, o que eu falo na Prodabel, a gente tem 3 pilares. Eu tenho um pilar consultivo, que é esse que tende a crescer agora nos próximos anos, está no nosso plano estratégico, o pilar consultivo, que é o de geração de capacidades internas para que o poder público consiga dialogar sobre tecnologia e inovação e internalizar isso. A gente tem um papel de apropriação de tecnologia, que aí entra os mecanismos de apropriação de tecnologia, parcerias com GovTechs, contratação de fábricas de software no mercado, ou seja, que a PROD entra com um papel muito mais prospectivo, qualificador, intermediador para internalizar isso na prefeitura. E aí as parcerias é ótimo, porque na verdade queima várias etapas, porque eu estou estabelecendo uma parceria com quem já tem uma solução que eu vou agregar uma expertise pública, ela vai ser muitas vezes customizada para uma necessidade do ente público e escala muito rápido, né? E naturalmente a gente tem uma outra perspectiva que é da histórica, né? Que é manter o legado. Como que eu mantenho o legado? Aí entra também uma oportunidade com o ambiente de GovTech, que é será que eu consigo, GovTechs conseguem pegar esse legado e levar ele para um outro patamar, de forma a acelerar eu ficar longe, porque eu tenho aplicações lá de 20, 25 anos, cliente-servidor, com uma linguagem que eu não acho profissional do mercado. Se vier uma GovTech, senão eu entrego isso aí para você rapidinho, ótimo, agora, toma a chave, entendeu? Eu acho que eu sou do conselho da PROD lá, inclusive, né? Ou seja, então assim, no início do mandato, o prefeito até disse, cara, vamos fechar a PROD, entendeu? Porque a gente não precisa de um produtor, a gente quer lei de liberdade tecnológica, a gente tem que comprar, nós inclusive aprovamos uma lei de liberdade tecnológica. Mas aí eu disse para ele, não, prefeito, a gente vai precisar da PROD, por quê? Porque alguém tem que ser o articulador de todas essas soluções. Eu não posso ter uma torre de Babel de soluções que não se conversam, que tem N bancos de dados, aí sim, né? Ou seja, a gente tem 256 sistemas diferentes e perto de 500 bases de dados. Se eu libero isso sem alguém que seja o articulador dessas soluções, que possa saber quais são as integrações, é o cara que mais me conhece é a minha PROD, né? Ou seja, então assim, eu acho que elas têm um papel fundamental, mas tem que parar com essa lógica de que a PROD tem que ser programadora de tudo. Cara, tem um monte de soluções prontas, entendeu? Ela tem que ser integradora. O Smart Lab da Proceba, que foi fundado, é justamente isso. Ela está trabalhando junto com o Hub de Inteligência Artificial da PUC. Ela está pegando novas startups, ela está fazendo ciclos. E eu cada vez tenho dito mais para a Letícia, cara, eu quero ver mais parcerias tuas com startups, entendeu? Eu acho que, para mim, é uma fronteira muito, muito, muito importante. E não é uma maneira de rentabilizar as PRODs, é a melhor maneira de ter alguém que conhece o setor público para poder fazer a interação com quem está trazendo inovação, né? Perfeito, Luiz. Queria aproveitar agora e abrir para o público, verificar se temos alguma pergunta? Temos ali. Acho que as meninas vão levar o microfone. Olá, boa tarde. Tá escutando? Eu sou Daniela Ziatek, sou da Fundação Getúlio Vargas Centro Cidades. E é tão fascinante esse projeto que eu acho que eu tenho 400 perguntas. Mas eu já vi hoje outros 2 painéis aqui e a gente fala muita coisa, assim, o importante é saber fazer a pergunta certa. E vocês falaram em diferentes casos. Eu tenho umas 15 perguntas para você, tá, Jama? Você me aguarda depois do painel, tá bom, meu amigo? Como é que se chega nessa pergunta? Vocês elogiaram, em mais de um de vocês, a dinâmica, a metodologia que foi colocada pelo Brasil Lab. Aliás, sou mentora há muitos anos, sou fã, então sei que tem muito trabalho ali. Mas, assim, como é que a gente ajuda os municípios? Como é que a gente faz para entender qual é o problema? Porque você fala qual é o problema, você tem 500 formas. Como é que foi? Vocês escolheram uma secretaria? Escolheram o que vocês escolheram para começar a entender, a fazer a pergunta certa? Esmiuça aí pra gente. Bom, Dani, rapidinho só para Dani, ó, é porque a gente já se conhece há muito.
há bastante tempo, mas no caso de Maceió o que a gente fez foi o seguinte: a cada evento que a gente participava enquanto Gabinete de Governança à época, depois Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente sempre que montava um estande da prefeitura, a gente fazia alguma atividade de interação com a sociedade, com quem estivesse passando, para captar seja sugestões para a cidade, então o que você vê, ou trazer o que você enxerga de problema. Então a gente fez isso 2 vezes, a gente recebeu mais de 2.000 contribuições e aí a gente clusterizou isso, categorizou essas sugestões e deixou aquilo como um banco vamos dizer assim, um banco que a gente tinha para usar de acordo com a temática, saúde, educação, enfim. Na medida em que eu fosse promover alguma ação, por exemplo, o ciclo de inovação aberta, eu vou lá naquele banco, vou beber, vou trabalhar, um dos eixos vai ser saúde, eu bebo ali e pego uma primeira, vamos dizer assim, uma primeira manifestação. E a partir dessa manifestação, aplicando a metodologia do Brasil Lab, enfim, fazendo esses trabalhos com a comunidade, a gente refina e chega na pergunta final. Por exemplo, no caso de saúde, a nossa pergunta final para o ciclo de inovação aberta é como podemos melhorar a logística de entrega e distribuição de medicamentos. Então isso começou num outro ponto, né? E aí agora, enfim, a gente teve o resultado final, tivemos inclusive 2 startups que ganharam nesse processo com 2 soluções para essa logística e distribuição de medicamentos, né? O MPV delas, o mínimo produto viável, foi selecionado. Então no nosso caso a gente fazia muito isso, de pegar, vai participar de um evento, joga, ou aí tinha um ponto fixo, que era o nosso laboratório de inovação, que tem lá um formulário, e aí as pessoas podem mandar sua contribuição, até como uma forma meio de deixar o desabafo rolar ali um pouquinho também. Comentar que primeiro que quando a gente começa uma iniciativa dessa, você tem que trazer quem quer, né? Porque quando a gente foi mobilizar, na verdade nós fizemos uma apresentação para vários atores da prefeitura, para depois falar assim, quem quer? Não quer dizer que todo mundo que a gente convidou veio. A gente até acha que, por exemplo, nós vamos publicar o edital essa semana, eu poderia ter desafios que até fossem mais interessantes a gente trabalhar, mas a questão é, sem o parceiro do outro lado não adianta. Eu tenho que ter a secretaria querendo estar junto. Né? Então, mas assim, aí como é que a gente foi afunilando? Oi? Parou? Você está no canal 8? Tá, oi. Tá escutando? Não, mas você vai escutar eu falar, você me escuta falando, né? Então o que a gente fez? A gente fez primeiro uma apresentação do que era o programa de aceleração para todo mundo da prefeitura. Depois a gente viu quem se habilitava a participar das fases de capacitação, metodologia, somente da agenda presencial com o Brasil Lab. Daí a gente fez essas agendas presenciais, só que aí a continuidade disso, que na hora que a gente começava a afunilar para tirar os desafios para o edital nosso do ciclo de inovação com base na startup, foi ficando gente pelo caminho. E a gente foi trabalhando com quem a gente quis, com quem quis. Então, assim, não quer dizer que não é esse movimento uniforme, né? Todo mundo numa grande roda, dando a mão, fazendo acontecer. Tem que ter a vontade mesmo de engajar e continuar. E tem que ter um empurrãozinho também, Jean. Eu me lembro, por exemplo, no caso de Campo Grande, que eles envolveram muitas pessoas, tanto do setor de compras quanto era compras e... acho que nós somos um pouco mais autoritários. Nós colocamos toda a nossa central de compras, toda a nossa procuradoria e nossa agência de tecnologia. Então, a gente mapeou como setores chaves para estarem ali. E eu acho que a grande questão, assim, a metodologia não é nada tão inovadora assim. Foi design thinking, mas a gente chegou às prioridades. Acho que a grande questão era entender o que era prioridade naquela miscelânea e naquele monte de demandas que o município tinha. E aí foi a Júlia pode explicar um pouquinho, mas basicamente chegando nas perguntas certas e elencando. Eles dividiram em grupos, onde cada grupo tirou ali três problemas, depois debatemos todos juntos e aí fomos saindo com os problemas prioritários em consenso. E a partir daí que a gente delimitou o plano de ação. Então, a metodologia, eu acho que é mais o envolvimento, realmente a participação. Eu vou só
Deixa eu só falar 3 coisinhas rápidas, assim. Eu acho que não tem exatamente uma pergunta certa, né? Ou seja, eu acho que o Design Thinking ajuda bastante, né? A gente já usava métodos ágeis e a gente simplesmente decidiu que a gente ia espalhar isso, né? E a gente desenhou um canvas, se vocês quiserem até a gente compartilha o canvas, de como é que a gente acelerava isso para o cara pelo menos pensar um projeto, tá? Mas o que eu noto é o seguinte, ó, normalmente as pessoas vão ser pouco disruptivas, entendeu? Ou seja, então assim, esses exercícios são legais de tirar as pessoas, né, do seu conforto, desacomodar, mas à primeira vista elas vão pensar coisas que vão ser um pouquinho melhor do que elas já estão fazendo. O que a gente faz de um outro jeito, né? Então tem 3 pilares. 1, ativação, geral. Todo mundo que tu puder vai trazendo, vai fazendo com que eles sejam protagonistas. 2, trabalho o teu setor legal. A primeira coisa que a gente fez foi a gente mostrar para a Procuradoria que a gente estava fazendo coisas novas, mas com todo o cuidado legal. A gente ganhou a Procuradoria como aliado. Hoje a Procuradora-Geral lá, ela virou para os outros procuradores e disse assim, ó, nós vamos usar o 182, comecem a estudar, entendeu? Ou seja, então a gente ganhou essa legitimidade. E a terceira é o GI atuar muito como tecla SAP entre as startups e os setores internos, entendeu? Por quê? Porque a gente foi vendo as janelas de oportunidade. A gente não escolheu necessariamente só os prioritários. A gente tem projetos prioritários. Mas, cara, tem uma demanda ali que o cara está quase pronto para contratar. Deixa eu fazer isso como uma startup, entendeu? Experimenta, vive. E aí os setores começaram a perceber quão interessante pode ser isso. E aí eles começaram a pensar de uma maneira um pouco mais desafiadora, entendeu? A gente ganhou a confiança dos setores que a gente era capaz de entregar, né, superar essa lógica de que a inovação fica só falando e botando post-it na parede para dizer que eu posso trazer uma solução real ali para a vida das pessoas, né? Então acho que essas 3 coisas, a parte legal, a parte de trabalhar nas janelas de oportunidade e a parte de fazer uma cultura digital, um programa em que as pessoas sejam convidadas a serem construtores de soluções. Então, o caso de Araguaína, o que aconteceu? A gente sabia, quando a Secretaria de Ciência e Tecnologia viria para a Fazenda, né, então a gente falou, o que a gente vai fazer agora? A gente sabia que a gente estava muito atrasado do ponto de vista tecnológico. E aí a gente falou, como é que a gente consegue percorrer esse caminho de uma maneira mais rápida, justamente fazendo o quê? Observando quem está na frente. Aí o que nós fizemos? Quem está na frente a nível de mundo, do ponto de vista de governo digital? Olha, quem ganhou 6 vezes o governo mais digital do planeta foi a Estônia. O que a gente fez? A gente fez então uma capacitação internacional. Vocês foram até a Estônia? Não, a gente fez uma capacitação EAD, através inclusive do Estônia Hub, né, que é o Rafael, se eu não me engano, é o rapaz que cuida disso lá. Aí nós pegamos os nossos servidores, diversos deles, que eles não tinham noção sobre ciência e tecnologia, exatamente o que a gente ia fazer. Aí a gente falou, olha, vamos ver como é que o melhor governo do mundo faz. E, então a gente foi verificar com eles, tivemos uma capacitação com diversos departamentos de governo na Estônia. Então a gente já tinha o norte. E aí a partir dali falamos, agora tá, a gente já sabe onde a gente quer ir, mas como é que a gente chega lá? A gente falou, a gente precisa se aliar a players que são os maiores players, ou seja, se a gente for buscar a melhor solução do planeta, pelo menos o melhor player do Brasil. E a gente começou então a procurar quem eram os nossos stakeholders ou empresas que a gente pudesse contar. A gente se deparou com quem? Aí a gente entrou em contato com o Serpro, que é a maior empresa pública de tecnologia da informação do planeta. Aí o que a gente fez? Olha, a gente tem interesse em participar junto com vocês do projeto GovBR. E fomos o primeiro município a colocar a lista de serviços dentro do GovBR lá em 2020, se não me engano, o GovBR foi lançado em 2019. E aí a gente começou esse relacionamento. E a partir dali a gente falou, olha, já que eles fizeram dessa maneira, depois em 2021 nós fizemos o primeiro hackathon. E aí sim tivemos a participação de 24 estados, o hackathon de inovação aberta no município de Araguaína, em parceria com o Sebrae. E o que a gente fez? Então fez um hackathon de abrangência nacional, colocamos uma premiação financeira alta para que a gente pudesse ter engajamento e com isso nós tivemos participação de 24 estados. E qual que era a proposta? É que essas soluções que fossem apresentadas, inovação aberta a tal ponto que a gente falou, olha, não é inovação aberta da saúde nem da educação, inovação pública aberta. Isso quer dizer o seguinte, você pode me trazer uma inovação de cemitério, eu quero que você me apresente aqui, é verdade, eu quero que você me apresente aqui soluções que você acha que são importantes para o desenvolvimento do município, ou serviços que você considera que são importantes para o município. E apareceram soluções, tivemos mais de 200 participantes, e apareceram soluções de, como eu mencionei para vocês, 24 estados da federação, o que eu achei
achei interessantíssimo. Só que nós queríamos ter contratado aquelas soluções ganhadoras. E a gente não conseguiu por conta de legislação. Aí eu falei, olha, vamos verificar o que tem de legislação que permita. Aí a gente viu que não tinha, mas que estava tramitando no Congresso justamente o marco legal de startups. Aí o que eu fiz? Chamei todo o nosso pessoal de jurídico, a nossa equipe técnica e falei, olha, vamos estudar isso aqui, porque quando esse negócio for aprovado, ou seja, quando essa legislação for aprovada, a gente já vai estar com o edital pronto. E foi quase exatamente isso que aconteceu, né? Porque a legislação foi efetivamente sancionada, se eu não me engano, em junho de 2021, passou a valer a partir de setembro. Quando foi em outubro, a gente já lançou um edital e a partir dali, já em 2022, a gente já começou o CPSI com essa empresa que ganhou. Mas foi exatamente isso. A primeira coisa que a gente fez é procurar o que o pessoal que estava na frente estava fazendo. Tá, desculpa. Pois não? A gente tem só mais uma última pergunta ali da plateia. A gente só vou pedir para vocês serem bem breves nas respostas, porque a gente está só com 2 minutinhos aqui. É isso aí, o Gil tá vendo. Tá bom, obrigada, Júlia. Primeiro, parabenizar vocês 5 pelo trabalho, pelas entregas, as políticas públicas, ao Brasil Lab por reunir os 5 aqui. Eu acho que a maior riqueza é trazer essa diversidade, né, de cidades aqui. Meu nome é Thaís, eu fui diretora da área de transformação digital na Prefeitura de São Paulo, coordenadora dos canais 156. Há 1 ano e 3 meses eu estou como líder de squad, coordenadora do Poupa Tempo Digital no estado de São Paulo. E o que eu queria ouvir um pouquinho de vocês aqui é falar sobre inclusão digital. A gente sabe que a gente tem diferentes perfis de cidadãos no Brasil. É extremamente desafiador quando a gente fala de transformação digital, a gente falar sobre inclusão digital. Então, eu queria ouvir um pouquinho quais são as iniciativas ou estratégias que vocês têm desenvolvido em cada área para a inclusão digital. Thaís, eu vou pegar teu contato e aí a gente faz ali, porque a gente tem muita coisa para mostrar. Eu teria umas 20 perguntas também. Eu também vou adotar a estratégia do Luiz. Então é isso? Tá bom, então. Então eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês por terem acompanhado o evento e esse painel. Queria agradecer vocês 5 de verdade, de coração, por terem vindo até aqui. Sei que todos tiveram que viajar para chegar até aqui. Muito obrigada mesmo por toda essa jornada que a gente teve juntos e por agora estarem aqui. Queria agradecer a Necta mais uma vez também por mais esse ano de parceria no CSC GovTech e também pedir e convidar vocês para nos acompanharem nas redes sociais, para acessarem o Mapa GovTech. E é isso. Obrigada, pessoal.